Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou a Carol Paiva. E olha, se você se interessa por saber mais um pouquinho sobre auriculoterapia voltado para ansiedade, insônia, que mais? Enxaqueca. Eu estou aqui com o André Teixeira. Tudo bem, André? Tudo bem, Carol. Que vai explicar, né, como é que funciona a auriculoterapia e o que é a auriculoterapia, André. Então, a auriculoterapia é uma terapia, uma prática integrativa, né, em que nós utilizamos a orelha como um microsistema, né, uma zona reflexa do corpo. E aí, através de estímulos que nós podemos fazer com agulhas, com sementes, com cristais, com laser, e vários tipos de agulha também, e até com massageadores ou até com a nossa própria mão para provocar estímulos no corpo e assim a gente ter um equilíbrio no corpo e também tratar doenças. Show, né? Então vamos lá. A orelha, é verdade que a orelha é como se fosse um feto? Não. Não necessariamente. Existe essa comparação de que a orelha ela parece um feto invertido, né, de cabeça para baixo. Então tem essa comparação justamente por ser uma zona reflexa. Então aqui na região do lóbulo nós temos a região da cabeça. Zona reflexa é uma região do corpo em que reflete outra parte do nosso corpo. Nós temos várias no corpo. Uma das mais conhecidas é a orelha e a outra também é o pé. Quem nunca ouviu falar de reflexologia podal, né? Então, assim, a gente faz estímulos em determinadas regiões específicas para produzir um estímulo para tratar doenças e também produzir estímulos em partes específicas do nosso corpo. Como um exemplo, né? A gente estava falando de enxaqueca, né? Então, a região do lóbulo, né, é o que é representada a cabeça. Qual é? Pegando aqui. Pronto. Essa região aqui é o que seria a nossa cabeça, né, que é o lóbulo. Então, a gente tem pontos aqui específicos, tanto para o olho, para o dente. É mesmo? Para o ouvido. Aí também para a região cerebral, né, parietal, temporal. E aí, através dos estímulos desses pontos, a gente vai tratando algumas doenças, inclusive a enxaqueca. Né, dependendo da causa dessa enxaqueca. Tá? Então, a enxaqueca seria nessa parte aí que é chamada de lóbulo. Também, né? Seria uma região que poderia estar aqui estimulando para tratar uma dor de cabeça ou uma enxaqueca. Né? Claro que existem combinações específicas de pontos para fazer esse tratamento. Né? Eu não utilizaria somente pontos da região da cabeça, mas eu também poderia utilizar pontos que estão relacionados a órgãos. Acredito que você já deve ter ouvido falar que tem gente que tem enxaqueca por problema estomacal, porque comeu algo que não era bom e aí deu enxaqueca, né? Aquela história que, eu não posso tomar refrigerante que eu tenho dor de cabeça. Então, tem uma origem estomacal. Então, eu também posso associar junto com os pontos da área da cabeça o ponto do estômago. Isso tu vai saber através da anamnese. Né? A partir do momento que eu sento com esse paciente, converso com ele, né, e vejo, procuro qual é a origem, qual é a queixa principal e a partir daí elaborar um plano, né, de tratamento para ele. A orelha também tem a função de avaliação e diagnóstico. Né? Então, dentro de quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, além da conversa com ele, a gente vai fazer a avaliação desse pavilhão auricular. Porque ele vai me trazer muitas informações também. Desde a cor, né, o aspecto do pavilhão auricular. Por exemplo, dá um exemplo. Se a orelha está bem vermelha, pronto, o que é se eu tenho uma região da orelha muito vermelha, né, digamos na região da lombar, que é essa região aqui. Deixa eu pegar aqui o apalpador, que fica melhor da gente ver. Pode mostrar mais para essa câmera aqui. Essa região aqui, que a gente tem a região... Que a gente tem a região da lombar. Né? Então, se eu tenho aqui uma zona muito vermelha e se na palpação, porque isso aqui é um apalpador, né? A função se doer... dele, né? Se pode doer, ou então o paciente sente um alívio quando eu aperto. Né? Pode relatar isso também. Então, é um sinal de uma zona de inflamação. Né? Se está muito pálido, também está significando que ali eu tenho alguma alteração nesse corpo e que eu vou cruzar com as informações que o paciente vai me dar. Tá? Então,
Né? Aparecimento de cicatrizes ou de microveias também é outro sinal de que há problemas ali. Né? Aparecimento de pequenos caroços, né? Que se estiver relacionado muito próximo a algum órgão do corpo, eu posso correlacionar que aquele órgão está com algum problema também. Pode ser até algo mais grave. Olha, né? que interessante. Por exemplo, já peguei muito paciente que na anamnese, na palpação da orelha, eu senti um carocinho bem na região do rim, né? Que é nessa região aqui. E quando começava a conversar com esse paciente, o paciente tinha cálculo renal. Olha só. Entendeu? Então a orelha, ela dá uma... Exatamente. A orelha é um espelho do nosso corpo. Né? Ela é um espelho do nosso corpo. Né? Que então, interessante. ela nos dá muitas informações. Né? E também é uma forma, é o local que a gente faz o tratamento. Além dela nos dar as informações, a gente também trata através dela. É um sistema totalmente independente. Né? Muitas vezes as pessoas pensam que a auriculoterapia ela faz parte da acupuntura, da medicina chinesa, mas são ramos diferentes. Não, né? como assim? A auriculoterapia é chinesa? Ela tem a escola chinesa e nós temos a escola francesa. Né? E a escola francesa foi quem realmente difundiu para o mundo a auriculoterapia. Paul Nogier, né, que passou 20 anos, lá em 1970, né, 1960, ele começou a estudar porque ele via as pessoas chegando com pequenas cauterizações na orelha. E ele ficou curioso para saber o que era aquilo, e as pessoas falavam, não, que foi um curandeiro lá no interior da França que fez isso daqui, eu melhorei da minha dor no ciático. E aí, a partir daí, ele começou a fazer os estudos da auriculoterapia científica, né? Sistematizada. E a partir daí foi onde realmente se difundiu pelo mundo. Então, é um sistema totalmente independente. Não, eu achava que vinha mais dos chineses. Sim, como eu falei, né? A gente tem as duas escolas, né? Mas quem realmente tem que dar também a chave a César, né? Então, quem realmente difundiu para o mundo foi Paul Nogier. Que interessante. Mas, claro, a gente tem cartografias diferentes, né? A gente tem mapas diferentes. Enquanto que na francesa a gente tem 47 pontos, na escola chinesa, a gente tem mais de 200 pontos na orelha. Olha só. Então, tem essas diferenças. Aí tu falou sobre a insônia. A gente falou sobre enxaqueca. Enxaqueca, né? Em relação à insônia, qual seria o ponto? Na insônia, nós temos pontos aqui na região posterior da orelha. Né? Na verdade, é uma zona. Essa zona aqui a zona que tem os pontos que a gente utiliza para induzir o sono. Né? Posterior, então, mais para baixo. Mais próximo ao lóbulo. Né? Então, é uma região que você estimula para auxiliar a pessoa a dormir melhor. Né? São pontos que fazem essa estimulação, liberação de melatonina no corpo. Tá? Claro que sempre lembrando, né? Aqui são apenas alguns dos pontos. A gente tem sempre que associar com a anamnese desse paciente. Vai depender de cada caso, exatamente. Né? Tem paciente que é insone e ansioso, que é muito comum. Então, eu tenho que estar ali casando pontos para essas duas situações. Então, eu tenho que desacelerar essa mente, principalmente à noite, né? Para que esse paciente consiga dormir melhor. Tá, mas aí como é que funciona? Se tu for colocar o ponto aqui, a pessoa fica estimulando para... Ela só estimula antes de dormir, para não ter insônia? Ela vai estimular... Lembrou que tem orelha, você tá com um adesivinho, né? Que são esses adesivos aqui que são de sementes. Esses aqui são de sementes. Mas a gente tem de cristal também. Semente mesmo? De quê? Isso aqui é semente vicária. Sacra a gente usa semente de vicária e semente de mostarda também. São os mais comuns, né? Também existem os cristais, né? As esferas de cristais. Então, o paciente ele vai para casa com esse adesivo. Você coloca no ponto que ele está precisando, ponto, né? E ele vai ficar estimulando, né? Lá com o dedinho dele, ele vai estimular. A gente tira Mas aqui. faz quantos estímulos por dia? Lembrou que tem orelha. Sério? Vai fazer um estímulo lá. Né? Antigamente a gente falava, nossa, são... É semente de quê mesmo? Isso aqui é semente de vicária. Vicária? É uma semente estéril, inclusive, né? Porque é por isso que ela é comercializada. Né? Então, se a gente tentar plantar isso aqui, não nasce nada. Não nasce. Né? Tá? Então,
A gente coloca e o paciente vai para casa. Essa é uma forma de estímulo, mas a gente também pode fazer o estímulo com as agulhas. Né? Então, com as agulhas, aí não, o paciente, a gente coloca a agulha na orelha do paciente, ele vai ficar ali entre 10 a 20 minutos com essas agulhas, né? Que é um estímulo muito mais forte com a agulha, né? Porque eu provoco ali um microtrauma na orelha. A agulha fica e a pessoa vai para casa com a... Não. Ah, é lá na sessão, A agulha, durante né? a sessão, vai ficar ali 10 a 20 minutos com essa agulha, retira, o paciente vai para casa. Tá? Podemos associar a utilização dos adesivos e da agulha? Também podemos. A gente coloca a agulha, tirou, faz a sepsia e coloca os pontinhos, né, as sementinhas, os adesivos na orelha do paciente. Existe também o que a gente chama de agulha semipermanente, que é uma agulhinha que ela é menor, bem menor. Essa aqui é a agulha sistêmica, né? Mas a agulha semipermanente, ela é uma agulha bem pequena que o paciente pode, inclusive, ir para casa com ela. Né? Você coloca a agulha, passa um esparadrapo e ele vai para casa com essa agulha. É pouco utilizada aqui no Brasil. As pessoas não gostam do incômodo da agulha. Às vezes o pessoal se incomoda até com o estímulo da semente, né? E quer tirar depois de 2 dias, porque tá doendo muito. Às vezes isso acontece também. Tá? E também outra forma da gente estimular é com o laser. Né? A gente usa esse aqui, né? Exatamente. Né? A gente usa um aparelho de laser, frequenciado ou não, para fazer o estímulo do ponto. Tá? Então, vou lá, irradio a luz, pode ser a luz vermelha ou a infravermelha, e que vai ter o mesmo efeito e a mesma eficácia. Tá? Mesmo? Mas a duração, assim? Também a mesma. Aí vai depender... A mesma da mesma semente? da agulha, a mesma da semente. E vai depender também do quadro do paciente. Se esse paciente eu vou atender somente uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, tem paciente, às vezes, a gente precisa atender todo dia. Né? Isso depende muito do quadro. Tá? Que você precisa mudar os pontos? Isso, e fazendo alterações, mas isso é algo assim que é bem específico para cada paciente. É a questão da individualidade, né, do tratamento, da gente individualizar o tratamento desse paciente. E me diz um exemplo assim de algum paciente, não precisa falar nome, né, lógico, que você já atendeu que tinha ansiedade, insônia, enxaqueca? Aí são vários, tem muitos casos, né? E como foi a evolução assim desse paciente? Geralmente, se a gente faz o tratamento com as agulhas, né, associar agulha mais semente, o resultado é mais rápido. Então, o paciente de uma sessão para outra, ele já refere uma melhora significativa. Principalmente se o problema ele for mais agudo. O paciente chegou... Está com uma crise de enxaqueca, começou hoje de manhã, ele chegou para mim à noite. Ele sai sem dor. Isso acontece. O paciente sai sem dor já. Outro grande detalhe da orelha, né, por ser um microsistema, nós temos resultados muito rápidos. Então, o estímulo ele consegue atingir o corpo, trazer esse resultado, né, e tirar aquela queixa do paciente muito rápida. Tá? Mas a pessoa que procura a auriculoterapia, ela tem que acreditar que vai funcionar? Ou não, ela porque é ciência. Não precisa nem acreditar, né, André? É ciência, não existe isso. Ela vai sentir a melhora. Ela vai sentir a melhora porque a gente está falando de ciência, a gente não está falando de misticismo. A gente tem aí já diversos estudos comprovando. A orelha, né, como a gente estava conversando aqui anteriormente, ela é a única região do nosso corpo que nós temos os 3 tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Nenhuma outra região ou órgão do nosso corpo tem os 3 tecidos. Então, essa é uma das teorias que explicam a grande efetividade da auriculoterapia. Porque eu tenho tecidos aqui que vão estimular qualquer região do meu corpo. Sem falar disso, a gente também tem a teoria da inervação da orelha, né? Que nós temos 3 nervos, inclusive o nervo vago, né? Que a gente faz estímulo vagal na orelha, com resultados fantásticos, inclusive para a regulação hormonal. A gente tem 2 pontos que a gente faz estímulo, que é o ponto endócrino e o ponto cerebral, que são 2 pontos que a gente utiliza para fazer regulação hormonal. Então, assim, a orelha ela é um microsistema fantástico. Eu sou muito fã. Todos os meus pacientes eu faço, né, dentro além da acupuntura, o paciente sai lá com seus adesivos na orelha, porque eu sei da eficácia e o quanto que contribui.
Então, sou fãzão. E eu estou ansiosa, viu, gente? Que eu vou fazer uma sessão com o André aqui agora. Mas, André, só não pode me fazer dormir, porque tem outro podcast aqui. Não, vai dormir ainda não. Mas eu quero que faça aqui alguma coisa para ansiedade, para... insônia nem tanto, mas é mais ansiedade mesmo. Mas vamos lá, né? Sim, para encerrar, tem alguma pergunta? Os pontos, falou, né? Já, os pontos. E tem uma pergunta ali da plateia, André. Eu ouvi falar que esse piercing aqui no Dave, tinha gente fazendo para melhorar a questão da enxaqueca, né? Excelente pergunta. Tu pode só repetir a pergunta dela, que não saiu aqui. Ela perguntou aqui se colocar piercing em ponto de acupuntura para resolver enxaqueca, que inclusive eu vi propagandas, né, de profissionais que aplicam e colocam piercing, dizendo que a gente coloca um piercing e vai resolver sua enxaqueca. Gente, isso é balela. Tá? Isso é fake. Não resolve. Não existe. Quando a gente perfura um ponto de acupuntura, um ponto de auriculoterapia, eu estou, de certa forma, matando aquele ponto. Não sei nem se posso usar essa palavra, né? Não, pode. Eu pensei nisso também. Então, assim, você inutiliza... Não vai ter você mais inutiliza aquele o ponto. Né? O paciente vai sentir melhora? Vai, só que é curto prazo. Depois ele volta a sentir sua enxaqueca. Até porque a enxaqueca, se a gente pensar bem, é algo assim que... não é tão simples. Ela é complexa. Então, não vai ser um furo de um ponto que vai resolver um problema assim tão complexo como é a enxaqueca. Eu sei. Então, assim, isso é uma propaganda enganosa. Quem faz isso está enganando as pessoas, tá? Porque não existe. Então, quando a pessoa faz o piercing em algum ponto específico, não tem mais como estimular aquele ponto? Não, porque... o ponto ali ele ficou inutilizado. Tanto que hoje em dia, as profissionais que fazem furinho de orelha, muitas estão se especializando em auriculoterapia para justamente fazer a aplicação do furinho da orelha em ponto neutro. Porque tem pontos neutros na orelha. A gente também, tem pontos neutros também. Então, para justamente não estimular um ponto assim que pode ser importante. É muito comum, como o lóbulo, né? O primeiro furinho sempre é aqui no lóbulo. É muito comum a pessoa, quando não sabe o que está fazendo ali, tá furando o ponto do olho. Do olho? Do olho, né? Que fica localizado bem no centro. Mas tem algum problema? Vai ter? Problema em si, não. Existem alguns relatos pontuais, mas ninguém pode dizer que isso é verdade, né? Porque é pontual, é uma coisa extremamente pontual. Então, não posso tornar isso verdade científica. Entendeu? Mas foi excelente a pergunta. Obrigada aí, meu Deus. Sim, então, André, para finalizar, vai ter uma surpresa, né? Que vai estar lá no Instagram. Sigam o Medição Podcast, @MediçãoPodcast. Mas eu queria que tu deixasse algum exercício, assim, para a gente fazer em casa, para melhorar a ansiedade ou... Não sei, até enxaqueca. Paciente, pessoas, você está ansioso, né? Quer tentar melhorar dessa ansiedade, né? Então, primeira coisa. Pode falar para cá. A primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção na sua respiração. Tá? Então, a gente tem que ter a respiração consciente e, juntamente com essa respiração consciente, você aproveita e vai fazer uma massagem no seu lóbulo da orelha, né? Faz nos 2 lóbulos mesmo. Que o lóbulo é essa bolinha, né? Que a gente não sabe direito o nome da orelha. Então, massageia os 2, né? Você pode ir massageando os 2. De preferência, se for deitado, melhor ainda, porque já relaxa e dorme. Né? Então, faz uma massagem de mais ou menos de 1 a 2 minutos. Você vai notando que, com o passar do tempo, você já vai relaxando mais, a ansiedade vai passando. Né? Se você está com aquela ansiedade, com aperto no peito... E falta de ar. Né? Com aquela falta de ar, além do lóbulo, você massageia dentro da sua orelha. Tá? Bem aqui dentro, né? Isso. Você faz uma massagem, tem pessoas que relatam que dói quando massageia. Um pouco. Né? Tem um pouquinho de dor. É comum isso acontecer. Pode empurrar com a unha? Com a unha nem tanto. Não, né? Não, é melhor você massagear com o dedo. Com a unha vai incomodar mais. Tá? Cortar a unha.
Diariamente, o que você pode fazer de uma forma geral para uma melhoria da sua saúde, a melhoria do corpo, relaxar todo o seu corpo? Massageia toda a orelha. Né? Você pode começar do lóbulo e vai subindo. Tá? Então, você faz uma massagem em toda a orelha, até ela ficar vermelhinha mesmo, viu? Tá? Então, faz essa massagem que o corpo relaxa. É mesmo? Tá? Então, fazer isso diariamente é muito bom. Dá uma relaxada no corpo e é muito rápido. Muito Olha, rápido. O efeito, O né? efeito é muito rápido. É você fazendo e você já notando a diferença no seu corpo. Que Então, legal. o fantástico da auriculoterapia é isso. É que você tem uma resposta extremamente rápida. Massa, fantástico, amei. Sim, André, então, para finalizar, deixa aí teu contato. Então, meu Instagram, pessoal, né? André Acupuntura. Tá? Tô lá no Instagram. Eu trabalho com acupuntura, né? De forma geral, a medicina chinesa, tá? Além de reiki também. E meu atendimento aqui em Fortaleza é lá no Harmony Medical Center. Tá? E também atendimentos online. Tá? Claro, a aurículo não tem como a gente fazer... Não tem como fazer online. Online. Né? Tá? Mas o atendimento de clínico de medicina chinesa a gente faz também no online. Perfeito. Amei. André, muito obrigado por ter participado, tá? Eu que agradeço. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa tua pergunta aqui pro André. Segue ele lá no Instagram. Segue o Medição Podcast também no Instagram. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.